Você já teve a sensação de entrar num lugar e sentir que devia ter ido embora no segundo em que colocou o pé ali? John teve. Tudo começa depois de um término completamente destruído. A ex vai embora, mas parece que alguma coisa dela continua presa naquele apartamento. Até que um dia, duas vizinhas aparecem, estranhas, invasivas, como se soubessem mais da vida dele do que deveriam. E no começo, parece só desconfortável. Só que aí começam os detalhes impossíveis. Barulhos atrás das paredes, conversas que não fazem sentido, portas trancadas, um apartamento que parece esconder alguma coisa viva lá dentro. E a partir daí, esse filme vira uma espiral psicológica absurda. Agora faz o seguinte, se você curte esse tipo de história que te prende até o final, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso aqui só piora daqui pra frente. A relação de John com Ingrid já tinha ido para o brejo fazia tempo. Quando ela aparece no apartamento dele para pegar as últimas tranqueiras, o clima é aquele típico de ex que não superou. Ou pior, que acha que ainda tem moral para dar palpite. O novo namorado dela, Evan, espera no carro lá embaixo. Ingrid só quer entrar, pegar as coisas e vazar. Mas John resolve puxar papo como se os dois ainda tivessem alguma intimidade. Só que dá para perceber rápido. O término aconteceu por causa do temperamento explosivo dele. E quando John descobre que Ingrid contou tudo para Evan, a ficha cai de vez. Ele perde o chão. Enquanto ela acena pela janela para mostrar que está bem, John ferve por dentro. Mesmo depois de tudo, ele continua achando que tinha razão, que as atitudes dele tinham justificativa, que ela estava exagerando. Ingrid, sem paciência para ouvir mais desculpas esfarrapadas, simplesmente vira as costas e vai embora. No dia seguinte, John entra no elevador e encontra uma vizinha chamada Annie. Eles moram no mesmo corredor, mas ele nunca tinha reparado direito nela. Annie pede ajuda para carregar uns móveis pesados até o apartamento dela. Ela mora com a irmã, Kim. Antes mesmo de abrir a porta, John escuta um barulho estranho do outro lado. Algo pesado sendo arrastado, como se tivesse alguém se escondendo. Ele sente um frio na espinha, mas entra mesmo assim. O apartamento tem uma energia pesada. Móveis empilhados. Corredores apertados que parecem não levar a lugar nenhum. E mais estranho que tudo, um armário enorme bloqueando a entrada principal. Como se elas não quisessem que ninguém saísse, ou que algo não quisesse entrar. Enquanto ajuda a mover o armário, John finalmente conhece Kim e, claro, fica interessado nela. Quando termina de ajudar e tenta ir embora, Annie insiste para ele ficar. Um vinho. Só um copo. Não custa nada. Durante a conversa, John percebe que tem algo de muito errado com as duas. Os olhares trocados, as respostas evasivas. E aquele armário bloqueando a porta, qual a justificativa? Annie responde com um sorriso no canto da boca que aquilo é para proteção. Homens não são confiáveis. Melhor manter o mal do lado de fora. O clima fica ainda mais esquisito. Antes de John levantar para ir embora, Annie solta uma pérola. Ela sabe do término dele com Ingrid e sabe de detalhes. Muitos detalhes. Coisas que ninguém deveria saber. John pergunta, sem disfarçar o susto, como ela descobriu isso tudo. Annie explica que as paredes do prédio são finas. Dá para ouvir praticamente tudo dos apartamentos vizinhos. Gemidos, discussões, segredos. Mais tarde, sozinho em casa, John tenta escutar algum som vindo do apartamento ao lado, mas o silêncio é absoluto. E isso só deixa o clima ainda mais estranho. Porque se as paredes são finas, por que ele não ouve nada? Horas depois da visita das vizinhas, John está remexendo em caixas cheias de fotos e objetos que pertenciam a Ingrid. Mesmo depois dela ter levado as coisas dela, boa parte daquela bagagem emocional ainda ocupa o apartamento dele. Ele folheia as imagens, relembra os momentos e fica bem claro que aquele cara não conseguiu superar o fim do relacionamento. Ele está parado no passado, estacionado ali, sem conseguir dar partida. Nesse momento, Annie aparece de novo na porta. Ela pede ajuda mais uma vez, mas John já está de saco cheio. Só que ela insiste, explica que precisa sair para comprar remédios e não quer deixar Kim sozinha. Aí vem a história. Kim teria sofrido um ataque anos atrás, cometido por um antigo morador daquele mesmo apartamento.
Desde então, ela vive isolada, paranoica, com medo constante de homem. John sente aquela coceira de empatia, mesmo desconfiado, e acaba topando ajudar. Antes de sair, Anne pede para ele manter a porta trancada e o armário bloqueando a entrada. Segundo ela, Kim surta quando aquilo não está no lugar certinho. Sozinho no apartamento, John começa a estranhar ainda mais o lugar. Bagunçado, sujo, com um clima que qualquer um sentiria. Alguma coisa está muito errada aqui. Uma música alta sai de um dos quartos. Ele vai investigar e encontra Kim no corredor. John explica por que está ali, mas Kim reage de um jeito que ele não esperava. Ela diz que Anne não é irmã dela. E mais, a história do suposto ataque foi toda inventada. Segundo Kim, bastava olhar para ela para perceber que aquilo não fazia sentido. Logo depois, ela começa a provocar John de um jeito estranho. O desconforto sobe de nível. Decidido a cair fora, John tenta sair, mas percebe que está preso. Kim trancou a porta principal e levou a chave. Enquanto procura por ela pela casa, o telefone toca. Ele atende. É a própria Kim, ligando de outro cômodo. Durante a ligação, ela pergunta se ele gostou do quarto dela. O lugar estava destruído, imundo, parecia abandonado há tempos. Kim então solta algo ainda mais sinistro. Afirma que John já esteve naquele quarto antes. Ele nega na hora. Nunca tinha entrado naquele apartamento até hoje. Mesmo pedindo a chave para ir embora, John percebe que Kim não está nem aí em ajudar. Ela quer brincar com a cabeça dele. A conversa muda de direção e ela começa a falar sobre Ingrid. Com detalhes. Muitos detalhes. Coisas que só alguém muito próximo saberia. Aos poucos, Kim força John a encarar aquilo que ele tenta esconder desde o começo. A obsessão pela ex-namorada, o quanto ele continua preso ao passado, incapaz de seguir em frente. E o pior, talvez ela esteja certa. Kim solta uma frase que parece simples, mas corta fundo. Para de viver no passado, John. Segue em frente. Então ela joga uma informação no ar. Uma chave escondida no quarto. Ele procura, encontra e destranca uma porta secreta. Um cômodo que não deveria existir. Kim está lá dentro esperando. O lugar foi montado por Anne. Um esconderijo, um santuário, um quarto para guardar a irmã do resto do mundo, ou do que o mundo fez com ela. John insiste que quer sair. Kim segura a chave da porta principal e não entrega. Só mais um pouco, ela pede. Só uma conversa. Ele fica. Que opção ele tem? Ela promete libertá-lo depois de contar algo importante. Mas a conversa não vai para lugar nenhum. Kim começa a provocar, a seduzir, a atacar. O tom muda a cada frase. John já tinha olhado para ela antes com outros olhos. Agora, ele entra no jogo. E aí o negócio desanda. Kim parte para cima. Depois para, provoca de novo, agride outra vez. Um sobe e desce que deixa qualquer um tonto. John apanha muito. O rosto começa a sangrar. Até que ele resolve revidar. E Kim, mesmo machucada, mesmo toda quebrada, continua incentivando. Aproxima de novo. O clima vira algo que não dá para nomear direito. Íntimo, bruto, errado em todas as camadas. O mais bizarro é que Anne está ali, vendo tudo. Não faz nada. Só observa. Quando acaba, John volta para o apartamento dele completamente destruído por dentro. Olha no espelho. Roupa manchada. O que ele fez? O que fizeram com ele? No dia seguinte, ele tenta agir normal. Vai trabalhar. Lá fora, o carro de Evan continua estacionado. Ainda não dá para saber por quê. No escritório, os colegas percebem os machucados. Um amigo pergunta o que aconteceu. John desconversa. Móveis pesados, apartamento das vizinhas, acidente besta. Ele aceita tarefas extras, faz hora, evita voltar para casa. A dor de cabeça não passa. Quando a noite chega, John para em frente à porta do prédio. Pensa em subir e bater no apartamento delas de novo. Mas desiste. Entra no seu. Fecha a porta. Por enquanto, está seguro. John volta para o apartamento com aquela sensação chata de que tem alguém espiando cada passo dele. Não é paranoia, pelo menos não totalmente. Em certo momento, alguém bate na porta. Ele vai atender, abre e o corredor está tão vazio quanto a promessa de político. Ninguém, só o eco da batida. Agora as vizinhas Anne e Kim não saem mais da cabeça dele.
E não é por acaso. O cara tenta ligar para o apartamento delas e descobre que aquele número nem existe no sistema do prédio. Bela forma de começar a confiar em alguém, né? Ele tenta manter a rotina porque fingir normalidade é o que todo mundo faz antes de pirar de vez. Só que aí encontra uma toalha manchada de sangue no banheiro. Em vez de fazer o óbvio, que seria chamar a polícia ou no mínimo estranhar em voz alta, ele simplesmente esconde o negócio. Desesperado por qualquer afeto real, John tenta contato com a ex, Ingrid. Ela não atende, claro. No correio de voz, ele manda aquele discurso ensaiado de "eu mudei, juro por tudo, me dá outra chance". A gente sabe como isso termina. Sozinho, ele começa a reviver a última discussão dos dois. Ingrid já tinha a mala pronta na cabeça faz tempo. Para ela, a relação tinha virado algo insuportável havia meses, talvez anos. Durante a briga, ela solta uma pérola. Diz que John transformava qualquer momento íntimo em algo bruto e perturbador. E reforça que não era exagero dela. O comportamento abusivo dele era real, documentado e cansativo. Mas o que incomoda John de verdade não é o que ele fez. É o fato de que Ingrid está espalhando para todo mundo, principalmente para o tal do Evan. A imagem de cara controlado e respeitável que ele tanto cultivava começa a desmoronar igual parede de gesso com infiltração. Antes de sair de vez, Ingrid ainda solta uma informação que deixa John completamente perdido. Segundo ela, ele só demonstrava interesse por fantasias envolvendo ela com outros homens. O mais bizarro é que a vizinha Kim já tinha falado exatamente a mesma coisa antes, com as mesmas palavras. Coincidência demais para ser verdade, né? Aquilo mexe com ele de um jeito profundo. Obcecado, John tenta escutar o apartamento ao lado outra vez. Silêncio absoluto. Não aguenta e vai bater na porta pessoalmente. Anne recebe ele com uma naturalidade quase assustadora, como se já soubesse que ele ia aparecer. Dentro do apartamento, ele percebe um detalhe que faz o chão sumir. Ela está comendo exatamente a mesma comida que ele preparou para si mais cedo. Mesmo prato, mesmo tempero, mesmo tudo. É nesse momento que John sente. Aquelas duas sabem dele mais do que qualquer vizinho deveria saber. John resolve encarar Anne de frente. Cansado de tanta história maluca, ele questiona ela sobre esse tal abuso que a Kim teria sofrido. Deixa bem claro, não acredita mais em nada daquele teatro. Anne, com a maior cara de paisagem, ignora a pergunta. Vira o jogo e manda outra. Por que ele tratava a Ingrid com tanta agressividade durante o relacionamento? Ele nem abre a boca para responder e lá surge a Kim de novo. Aí Anne, com lábia de vendedora usada, convence John a retornar para o tal cômodo escondido. Ele entra, ingênuo, e bum! Descobre que foi trancado lá dentro como um pacote perdido na mudança. Desesperado para achar uma rota de fuga, John repara em cada detalhe bizarro do ambiente. Tem roupas masculinas jogadas, pombos presos, sim, pombos. Em dado momento, sua nuca começa a coçar. Sente que algo mais espreita na penumbra, alguém acompanhando cada movimento dele. Mas ele não recua. Começa a vasculhar o cômodo procurando essa presença fantasma. Quem aparece é a Kim, com a maior naturalidade. Ela desconversa. Ele só está confundindo as coisas, imaginação demais, não tem ninguém ali não. Aí ela resolve desenterrar o assunto da noite anterior. Kim questiona o jeito que John lidou com a briga entre os dois. Segundo ela, ele não começou a confusão, mas tinha força de sobra para controlar a situação sem deixar ela tão machucada. Ela fala de violência, mas mantém aquele tom provocante, como se estivesse se oferecendo de novo. Dessa vez, ele recusa. Firme. Kim desaparece pelos corredores do apartamento. John vai atrás, como um idiota corajoso. Quando vira a esquina e entra em outro cômodo, congela. A cena era mais esquisita que tudo antes. Anne está com um homem desconhecido, repetindo para ele exatamente os mesmos joguinhos mentais que Kim usou em John. As mesmas frases, as mesmas manipulações. Parece até reprise de novela. O clima azeda rápido. O cara começa a agir de forma bem estranha, quase ameaçadora. John só pensa em vazar dali, mas o sujeito percebe que tem visita indesejada. E aí vem a bomba. O homem apresenta. Fala que se chama Evan.
o mesmo nome do tal novo namorado da Ingrid. Evan começa a soltar frases sobre o relacionamento dos dois, como se conhecesse cada detalhe. Em um momento, dá lição de moral nos abusos que Ingrid suportou. No outro, inverte tudo e passa a defender o comportamento de John. Uma montanha-russa verbal dos infernos. Ele entrega uma chave para John escapar. Não funciona. Tenta outra, aí sim, a porta do cômodo secreto abre. Ah, mas não tão rápido. Tem outra porta bloqueando a saída, como se fosse pegadinha do mau gosto. Evan continua apertando, relembrando cada episódio tenso com Ingrid, principalmente a vez em que ela levou o café quente na pele. Pressiona John sem dó. Aí Anne entra de novo em cena, toda calma, tipo quem não quer nada. E solta. Para de sentir vergonha do que fez, John. Aceita logo. Anne resolve cutucar a ferida. Fala para John parar de remoer culpa e começar a lembrar das vezes que Ingrid, quem provocava ele. Só que a cabeça do coitado já era. As memórias viram uma salada sem molho. Ingrid e Kim se misturam, se fundem, viram a mesma pessoa no cinema particular dele. Enquanto isso, Anne e Evan não param de apertar. Tentam forçar John a encarar o estrago que ele fez no passado. Os dois insinuam que Ingrid acabou por causa dele, mas John mantém a tecla. Não, ele nunca faria uma coisa dessas. Então Anne conduz John a um novo cômodo. Lá estão os pombos de novo. E espalhada na cama, uma pessoa toda machucada. Dá para reconhecer Kim, mas o estado é lastimável. John trava. O chão foge debaixo dos pés. Ele sai correndo de volta para o seu apartamento. Agora age igual às vizinhas. Entope a entrada com um guarda-roupa. Tenta se recompor, pega uma foto de Ingrid e congela. A imagem é copia e cola da que ele viu na casa ao lado. Mais tarde, John escuta berros no corredor. Corre até o apartamento de Anne. Mas onde deveria ter porta, só existe parede. Pura e simples. Não tem vizinhas. Não tem apartamento ao lado. Nunca teve. John morou sozinho aquele andar inteiro, o tempo todo. No dia seguinte, Peter aparece. O apartamento está um campo de batalha. John dinamitou parte da parede, tentando alcançar um lugar que só existia na cachola dele. Peter tenta entrar. Um cheiro estranho vem de dentro, mas John barra. Não passa. Aí a ficha começa a cair. John lembra do que rolou com Evan. Teve briga, teve martelo, teve desvivamento. O corpo de Evan está ali, escondido. E depois, a memória final desaba. Quando Ingrid decidiu terminar e buscar as coisas dela, John perdeu a linha. Foi naquela briga que ele matou Ingrid também. E o tempo todo ela esteve ali, do lado dele. Depois do que rolou com a Ingrid, o Evan apareceu no prédio. Veio atrás dela, coitado. Só que o John, numa saída nada amigável, deu um jeito de resolver o problema, desvivendo o Evan. E foi por isso que o carro do Evan ficou ali, estacionado na rua, por tantos dias, servindo de decoração vintage. As caixas com os pertences da Ingrid também nunca mais saíram do apartamento. Na real, ela nunca mais colocou os pés para fora dali. Chegou a hora da verdade. As gêmeas malfeitoras, Anne e Kim, eram só invenção da cachola do John, aquela clássica piração de filme de suspense. Mania de perseguição? Sim, mas também uma bela de uma projeção de culpa. Para resumir, as duas irmãs eram o ressentimento e a paranoia andando de mãos dadas com a alucinação. Por isso que tanta coisa se repetia. O armário trancando a porta, os retratos iguais, a conversa fiada que voltava sempre ao mesmo ponto. Tudo uma repetição daquilo que ele não conseguia apagar da memória. O apartamento ao lado nunca existiu. John reinava sozinho naquele andar desde o início, um rei de um reino vazio. E aquele corpo que ele pensava ser da Kim, na verdade, era o corpo da Ingrid. Mais uma viagem na maionese mental do nosso protagonista. Quando o rapaz, vamos chamar ele de amigo, percebeu que o barulho era mais do que barulho de vizinho, correu para chamar a polícia. Só que o John já estava numa realidade paralela, daquelas que nem a Netflix consegue criar. Ficou lá, filosofando com o corpo da ex-namorada, porque, o atendimento psicológico na Noruega deve ser meio demorado. No fim, ele simplesmente se deitou ao lado dela e tirou um cochilo. A verdade é que o John tinha um relacionamento tóxico pra caramba com a Ingrid e a culpa comeu o juízo dele. O término do namoro foi a pá de cal.
E as vizinhas eram tipo aquele amigo chato que só aparece para te lembrar das cagadas que você fez. Esse é o nosso resumo do filme, que, aliás, tem só uns míseros 75 minutos. Curtiu? Então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.